É um tema interessante que daqui a pouco a gente vai continuar debatendo aqui com o Rodrigo Bueno, Bubu já por aqui, também o Rodrigo Cassino. Antes, informações ao vivo do Flamengo com Álvaro Loureiro, chegando aqui no Tarde Redonda, direto lá do Ninho do Urubu. Boa tarde, seja bem-vindo, Álvaro. Olá, Abel, boa tarde para você, para o Fábio, para todo mundo que nos acompanha no Tarde Redonda. Isso, estamos aqui em frente ao CT Ninho do Urubu. A delegação do Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira. O pessoal já está lá dentro. Daqui a pouquinho tem atividade por aqui. Por volta das 4 horas, a gente vai ser liberado para registrar imagens desse treinamento. Provavelmente aquele treino regenerativo que a gente já está acostumado, pós-jogo, né, com os jogadores titulares na academia, fazendo aquele trabalho de recuperação muscular e no campo, os atletas que não foram escalados como titulares no jogo contra o Goiás. Jogo em que o Flamengo acabou cedendo o empate nos minutos finais e viu aí a diferença na ponta do Campeonato Brasileiro cair de 10 para 8 pontos. Aí depois do jogo teve aquela situação da discussão que vocês já citaram aí, do William Arão com o Gabigol, depois o Jorge Jesus também participando dessa discussão, mas ao que tudo indica foi algo de jogo, não tivemos maiores repercussões em relação a esse assunto. São duas reclamações do torcedor do Flamengo em relação ao jogo contra o Goiás. 2 pontos. Primeiro, o VAR, né, em relação àquele lance do Felipe Luiz com o Rafael Moura ali no início da jogada que gerou o segundo gol do Goiás. O pessoal reclama bastante de falta naquele lance. E o segundo ponto, em relação à atuação do Rodinei na partida, né? O Rodinei que foi titular, o Jorge Jesus poupou o Rafinha e o Gerson, e o Rodinei mais uma vez não foi bem, o torcedor reclamou bastante. O Flamengo já começa hoje a preparação para o duelo diante do Corinthians no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, precisa de um bom resultado para manter essa distância em relação ao Palmeiras, ou até aumentar novamente essa distância e terá problemas. Isso porque o Flamengo contra o Goiás já não teve o Diego Alves, né? Ele teve uma entorse no joelho no jogo contra o CSA, ficou de fora da partida contra o Goiás, não veio a campo, ainda não treinou no campo nesta semana com os companheiros, então a gente não sabe se ele vai ter condições de jogo. E o César, que foi o substituto do Diego Alves, como a gente sabe, foi expulso contra o Goiás, não pode atuar contra o Corinthians. Além disso, o Gabigol também levou o terceiro cartão amarelo e está de fora desse duelo das duas maiores torcidas do país. Aliás, a gente preparou um material especial para vocês agora no Tarde Redonda sobre esse confronto entre Flamengo e Corinthians. Olha só. Gabigol, fora. Terceiro amarelo contra o Goiás. E recado do Mister para pensar durante o final de semana. Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente, os grandes jogadores também são os jogadores que têm um equilíbrio emocional acima do que é o normal. E isso é um aspecto que eu tenho de trabalhar com o Gabigol. Wagner Love, fora. Estiramento muscular na coxa direita. Menos experiência no time de Carille, num momento em que não vencer piora um cenário já não muito ameno. Lógico que pode vencer o Flamengo, mas jogando essa que tá jogando, não. Agora, se jogar o que tem que jogar, é normal vencer do Flamengo. Como é normal perder também. Adversários sem seus camisas 9 se enfrentam no Maracanã. E pressionados, sim, no plural. O Flamengo, mesmo líder, mesmo com 8 pontos de vantagem, caiu de produção nas 2 últimas rodadas. Aquele time avassalador que se impõe em campo não apareceu nem contra o CSA, nem ontem. Desconcentrados, desgastados, não importa. O futebol não espera e o Corinthians quer se aproveitar da queda de rendimento rubro-negra para tentar voltar ao G6. Mais que isso, o Timão precisa reconquistar a confiança do elenco, o afeto da fiel torcida. E parar de levar gols já seria um bom começo. Nos últimos 6 jogos, foram 9 sofridos. E que missão, hein? Mesmo sem Gabigol, o Flamengo ainda tem Bruno Henrique e Arrascaeta, que brigam pelas posições mais altas da artilharia do brasileiro. Quase 60 mil ingressos vendidos para lotar o Maracanã. Casa cheia, Brasil parado. As 2 maiores torcidas do país contam os minutos para domingo. E mais 90 para mudar a impressão deixada pelos 2 times na última rodada.
É o grande clássico do povo, as duas maiores torcidas do país e o torcedor do Flamengo, aquele muito pessimista, tá preocupado. Ai, meu Deus do céu. Ai, 8 pontos. Calma, 8 pontos. É ponto pra cá. É ou não é, Rodrigo Bueno? Boa tarde, amigo. Tudo bem? Boa tarde, Abel. Fábio, torcedor Fox Sports. É muito ponto. E não tem tantas rodadas assim. Se o Flamengo ainda vai perder pontos, acho que até pode perder pontos. O Palmeiras também vai. O Palmeiras acho muito difícil qualquer time nessa reta final fazer 100% dos pontos. Mesmo quem está lá embaixo, dá sinais de recuperação. Você vê, o Flamengo pegou o CSA no Maracanã, tinha gente imaginando que ia ser meia dúzia, 7, 8, 10, 15. E não é assim. Os outros times estão lutando, dificultando a vida dos adversários. Fortaleza, Ceará, Botafogo perdeu, mas lutou. Até a Chapecoense, que está desenganada, está rebaixada, ganhou do Galo fora de casa. É um momento crucial do campeonato. E as vitórias parecem ser mais suadas ainda. No caso do Flamengo, eu concordo, acho, com as pessoas, de uma forma geral, que há uma diferença grande, especialmente em algumas posições, do titular para o reserva. Quando o Rafinha foi contratado, por exemplo, eu fiz um comentário que muita gente não entendeu, especialmente muito torcedor flamenguista. Eu falei, o problema da lateral direita está parcialmente ou razoavelmente resolvido. Pessoal, poxa, você está desdenhando do Rafinha? Não. O problema é que quando o Rafinha não puder jogar, você vai continuar tendo Pará o Rodinei. O Pará saiu, ficou o Rodinei. Então você vai marcar um Michael hoje, que é para mim a revelação do brasileiro, e coloca o Rodinei, é claro que vai ter problema. E foi por ali que o Goiás construiu o seu empate e quase conseguiu uma vitória. A diferença de Rafinha para Rodinei é muito grande. Tanto que na próxima temporada, eu não tenho dúvida, a diretoria do Flamengo vai atrás de um outro lateral direito, não é porque tem um Rafinha, tá tudo certo, não. É bom você requintar o seu elenco, dar mais condição para o seu treinador ter um suplente mais qualificado. E aí você vai vendo nas outras posições, Gerson foi preservado. O Gerson está numa fase muito boa, tanto que o Tite quer levá-lo para a seleção. Ele foi preservado mais ou menos, porque acabou entrando no final da partida ontem. É um cara que faz muita falta. Como o Gabigol vai fazer. O Gabigol tem 20 gols no Brasileiro, 36 no ano. Um cara que entrega isso, já é recordista do Flamengo no século de gols no ano, empatou com o Hernani Brocador de 2013, é claro que esse cara vai fazer falta. E já que você trouxe números do Gabigol, tem os números interessantes, espetaculares, como você acabou de dizer, e tem os números que não são interessantes, como o 9º cartão amarelo que ele leva no Brasileiro. De fato, isso também acompanha o Gabigol. Desde a base do Santos, ele tem esse apelido de Gabigol. Em alguns momentos pode ter subido a cabeça, atrapalhado ele um pouquinho. Eu fui um crítico dele quando ele foi para a Europa e não dava certo, e as pessoas continuavam chamando ele de Gabigol. Falei que ele precisava, talvez se desassociar um pouco desse apelido. Aí ele volta no Brasil e é Gabigol. Foi artilheiro do Brasileiro com o Santos e é artilheiro com folga nesse ano com o Flamengo. Mas ele continua, com alguns rompantes ali. Tem muito adversário que não gosta dele em campo. Não sei se ele fica provocando, tentando diminuir alguns jogadores. Ele bateu muito boca com o Tadeu, goleiro do Goiás, com o Arão, que é companheiro. O jeito dele, que é meio marrento, de provocar, às vezes incomoda o adversário. Esses cartões são exatamente por isso, por briga, reclamação, discussão com o adversário. Quem toma muito cartão normalmente ou é zagueiro ou é volante, ou o cara mais marcação, sei lá, um Felipe Melo da vida. Para um atacante não é comum levar tanto cartão e ser suspenso tanto como é o Gabigol. Então, ele tem ainda... Os meninos da Vila, de uma forma geral, eu sei que é difícil você colocar, os caras são diferentes. Mas o Neymar é um pouco assim também. O Neymar toma muito cartão por bobagem, de reclamar, sofre falta, reclama, simula e tal. E o Luiz Fabiano era um atacante que tomava muito cartão amarelo, não tem controle emocional. E isso, especialmente em jogos decisivos, acaba fazendo a diferença. Então é legal o Jesus não passar a mão na cabeça do Gabigol e ter uma conversa séria com ele. Até teve uma exposição pública dessa conversa. Ele precisa colocar ele no lugar. Um cara que quer, imagino, seleção brasileira agora de forma seguida e quem sabe voltar para a Europa, não sei se esse é realmente o plano dele, ou ficar no Flamengo, ele precisa melhorar nisso. Todos nós podemos evoluir. Agora, Rodrigo Cassino, depois desse mantra que levou Rodrigo Bueno, que todos nós podemos evoluir, e isso é uma realidade, essas imagens que nós vamos mostrar aqui, Cassino, você que é o cara da paz, tranquilo, só fica pistola quando um assunto ou outro te incomoda, será que essas cenas aí podem ter algum peso na reta final, discussões, ou o que
Acontece dentro do campo, fica dentro do campo e não leva para o coração. Boa tarde. Boa tarde, Fábio Azevedo, Abel, Rodrigo. Satisfação estar com vocês, amigos do Tarde Redonda. Prefiro ver isso com otimismo. O grau de estresse após um resultado complicado, um jogo complicado como o de ontem é gigantesco. Dentre os jogadores, a pressão que o Flamengo tem, que o Flamengo suporta, mesmo estando num grande momento, é gigantesca. Como se tratam de seres humanos, eles têm até o direito de repente, dar essa explodida. É correto? Não é. É legal? Não é. Mas acontece em vários ramos de atividade. Só não pode ficar o ranço. Só não pode levar isso pra frente. Acabou, sentou no vestiário. O Diego deve ter apaziguado, que eu vi o Diego saindo com o Gabigol, deve ter chamado os dois, apertaram as mãos e acabou. Não pode no próximo jogo, tudo bem, o Gabigol está suspenso, mas quando os dois estiverem juntos em campo, o Ilharão e Gabigol, o Gabigol não passa a bola por Ilharão, o Ilharão não passa a bola por Gabigol, os dois criarem um clima ruim no vestiário, não. Vida que segue. A pressão é gigantesca. Então, eu repito, prefiro ver isso com otimismo. Uma outra coisa, a males que vem para bem. O Flamengo está oscilando num momento que pode oscilar. Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.